Você conhece a mulher mais velha do mundo? Eu não conheço, quem que é? Ávida. Ávida. Olá, estamos de volta com Cochichos de Coxia. Eu sou a Fernanda Viacava. Eu sou a Nicole Corderi. E hoje nós estamos recebendo Lucélia Machiavelli com a peça Ávida, alguns instantes com a mulher mais velha do mundo. Bem-vinda. Obrigada, gente. Por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter convidado, né? Para mim também é uma honra, gente. Obrigada. Uma pessoa que não sabe nada sobre o assunto, conta para quem está em casa o que é a peça. Olha, eu acho que nem vou contar para vocês virem por curiosidade, tá? Bom, essa peça é, como o nome já diz, né? Ávida, alguns instantes com a mulher mais velha do mundo. É uma mulher de 140 anos. Uau. Que, de vez em quando, a gente percebe que ela assim, perde a memória, não sabe bem onde está, mas, ao mesmo tempo, quer trazer todas as suas memórias para assim, lembrar, para não esquecer. Então, ela vai contando todos os fatos que ela viveu, né? Alguns podem ser até fantasiosos, ninguém sabe, nem eu mesma sei. Uhum. Porque ela vai falar que foi amiga do Santos Dumont, da Virginia Woolf, do Picasso. Ela é meio Forrest Gump. Mais ou menos isso, né? Mas ela pode muito bem ter vivido tudo isso. Ela vai trazer para nós e para ela que a resistência dela é lembrar para não esquecer. Ela diz, eu continuarei resistindo sempre, sempre como a mulher mais velha do mundo. E ela tem orgulho disso também. Uhum. Ela vai questionar a velhice, uma hora ela fala, mas afinal, o que é a velhice? Será uma maldição? Ironia, né, da parte dela, para tentar mostrar que realmente vale a pena viver. E ela não curte, assim, melancolia, essa coisa toda. Porque, inclusive, foi inspirado o Gonzaga pediu para o Ed Anderson escrever um texto para mim. Que ele queria, eu tinha feito uma peça com ele queria trabalhar novamente. Aí ele deu a ideia de trabalhar com a mulher mais velha do mundo. E foi isso. Aí, então, eles pesquisaram. Então, baseado numa mulher de 123 anos. Ai, que maravilha. Daqui do Brasil? Não, ela é da França. E existe um livro, a obra foi a partir de um livro ou de um fato histórico? Não, esse fato, ele passou para o Ed, e o Ed, então, foi pesquisar e criou esse texto para mim. Entendi. Durante a pandemia, na verdade. Olha. Então, ficou mais ou menos na gaveta, esperando o momento, porque, sabe, aquele momento que todo mundo ficou meio down, né, em casa. Sim, claro. Aí chegou um momento, falei, vamos, Gonzaga, vamos. Aí começamos, né? Aí o Ed refez, sabe, a gente fez leitura, aí a gente voltou, e aquele trabalho, e finalmente resolvemos fazer uma leitura para o Sesc. E o Sesc gostou da leitura e pronto. Apresentamos no Sesc Pinheiros, em março do ano passado. Então a peça já está comemorando mais um aninho, né? Não é verdade? Mas é isso, a história da Ávida, né? O nome da pessoa que existiu era Ávida? Não, ele colocou Ávida porque ela diz, nasci ávida, fui batizada Ávida. Que bonito. Né? Que é bonito, né? O nome é forte. Alguns instantes com a mulher mais velha do mundo. Alguns instantes que a peça tem mais ou menos 60 minutos no máximo, né? E que ela vai tirando do baú todas as suas histórias, né? Então tem momentos que são líricos, tem momentos que são mais humorados, assim, né? Porque essa própria inspiradora, essa mulher, a Louise, ela tinha uma facilidade de brincar. Eu sempre conto isso, que o fotógrafo, aliás, o repórter foi entrevistá-la, e como ela já tinha 100 e tantos anos na ocasião, o repórter disse, e aí, nos vemos o ano que vem? Ela disse, por que não? Você parece estar em ótima saúde. Que maravilha. Ela tirava uma brincadeira, fazia uma farra com as coisas, né? Eu vou continuar por aqui, né? Eu vou continuar, você eu não sei, entendeu? Mas esse é o humor dela, sabe? Essa exuberância, né? Ela era do interior da França ou da capital? Na verdade, eu não sei exatamente se é do interior da França. Eu sei que é França. Não pesquisei muito a fundo. Eu me apropriei dela como Louise, uma amiga íntima, assim, entendeu? Ficou na minha cabeça, assim, conversando com ela.
Mas, assim, até é bom que eu vou pesquisar mais e prometo que trarei. Não notícias. precisa. Porque você falou a coisa do humor, né? O humor a gente acho que vive mais, né? E vive mais saudável, eu acho, né? Se você tendo um bom humor, né? Sim, porque você vai ficar melancólica pra baixo. Tô velhinha, o que eu faço? Vou esperar a morte, Faz né? mal para as células, né? Faz e mal. elas vão envelhecendo. E é ela espera a todo momento, ela acha que, sabe, ela fica assim. Pra mim, o horizonte é sempre traiçoeiro. Porque não sei se terei um outro horizonte, né? Mas, enquanto isso, sabe, vou conversando, eu vou driblando a morte, né? É isso que é a resistência dela, Claro, driblar a morte. E as memórias, né, também. Você pode pegar um objeto que te lembra isso e você também, um pouco, você inventa, né? As memórias não inventadas ou inventadas, né? Porque ela pode ter conhecido o Santos Dumont, mas o como foi, né? Exatamente. E ela também tem uma hora que ela brinca assim. Aliás, eu fui inspiração para o meu colega Guimarães Rosa, quando escreveu O Grande Sertão Veredas. Sim. Porque ela viveu, assim, ela diz na peça, né? Eu acredito mesmo que ela tenha ido. Ela seguiu o Virgulino, ela seguiu os cangaceiros, passou por isso. Foi para uma aldeia indígena. Nossa, ela conheceu é o pajé. uma Forrest Gump brasileira. Nossa, ela é tudo. Ela viveu tudo, né? Exatamente, Incrível, entendeu? incrível. E é muito interessante fazer essa mulher, né? Cheia de vida para contar. Então, quer dizer, além de você apresentar uma mulher incrível, fantástica, que viveu todos esses anos, você está dando uma aula de história brasileira. Pra quem tá assistindo. Uma história em geral, porque ela viveu na França também, conheceu Picasso. Ela também viveu na conheceu França. Matisse. Conheceu, ela foi conhecendo aquela nata, né? Aquela turma dos anos elite, 20, né? exatamente. Então ela viveu. Agora imagine uma mulher dessa que foi perdendo todo mundo, né? Eu fico imaginando, perdeu o pai, perdeu a mãe, não teve filhos, mas perdeu irmãs, perdeu todos os parentes, os amigos, foram todos. Santos Dumont morreu, né? Picasso morreu. Então ela está lá, ela diz, não sei bem onde estou, mas então qual é a forma de viver? Né? É exatamente trazendo isso, trazendo e sentindo aquele prazer em lembrar que serviu de inspiração para alguém, né? Sim. Que foi amiga de tal, e lembrar os bons momentos, né? E se divertir, né? Ela se diverte. Ah, que bom. E o que a Lucélia empresta para a Luiz? Então, aí é que está. Como a gente falava quando o Gonzaga dirigia, a vida Lucélia, porque você tem uma vivência, né? E, por exemplo, ela foi viver no meio dos índios. Eu sempre conto essa história, que é interessante. Eu sempre tive vontade de ir para uma tábua indígena no Xingu, sempre. E uma vez, até por engano, eu fui pensando que era lá, não. A gente acampou no Rio Araguaia, mas não tinha nenhum pajé, não tinha nada. Fiquei jogando vôlei as férias inteiras, assim, quente, calor, né? E era bem no Araguaia, assim, bem deserto ainda, não tinha turismo por lá. Aquelas praias que tem de inverno, Sim, né? Exatamente. Nossa, maravilhoso. Então, aí também encontrei alguns índios aqui na Avenida Pompeia. Eu estava esperando o ônibus e o cacique e os índios, todos lá, de calçadinhos e tudo, mas com colar de osso, sabe, essas coisas. Então eu falei pro rapaz que estava tomando conta deles, eu gostaria de visitá-los, eu sempre tive vontade de ir pro Xingu, né, eles eram do Xingu. Eles eram do Xingu, Sim, olha. Exatamente, o cacique lá também. Aí ele falou, eles são meio ariscos, não vou deixar você ir. Aí eles entraram no ônibus, eu entrei também, que estava esperando o mesmo ônibus, isso aí, século passado, né? E aí o cacique sentou, passou a roleta, que eu acho muito engraçado, sentou do lado alguém, não sei se uma moça, e eu lá fiquei atrás. Quando a moça desceu, eu passei a roleta, sentei do lado do cacique. Stalkeando o cacique. Exato, e comecei a conversar com ele, falei que tinha vontade, ele falou, pode ir. Você fica na minha oca. Eu falei, e quando é que vocês vão? Ele falou assim, amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso, aquela coisa de tempo, né? E eu sei que ele falou que estaria me esperando na tábua dele. Até hoje eu não fui. Mas eu sempre diz, tempo, mas a Ávida foi, tá em tempo. Né? A Ávida foi por a Ávida foi, a Ávida foi. Então ela vai falar do pajé, que não é um feiticeiro, o pajé é um líder espiritual. Ela tem aquele prazer de falar. Isso você que emprestou pro dramaturgo? Você contou? Não contei. Não contou? Não, porque não contei isso. Depois que estava escrito, aí eu contei. Tem algumas coisas que eu contei que é assim,
eu fui uma vez nos bons tempos que você podia andar de madrugada, sozinha, e fui andando pela Paulista, estava aquela bruma, sabe? Aquela névoa. Sei. E eu andava, parecia que eu estava perfurando a névoa, assim, andando sozinha, a gente usava umas túnicas compridas e não tinha medo de nada, não era o bom tempo de São Paulo, né, gente? Já teve esse tempo aqui, viu? Aí eu fui andando e nessa coisa eu fui a pé até Martim Francisco, onde eu morava, né? Aí ele se inspirou nisso e disse, tem uma passagem que fala, certa vez eu fui encantada por uma névoa andando pela Avenida Paulista. Ah, que que legal. bonito. Disse a Igreja da Consolação. Então, ele faz todo o percurso e ela vai dar exatamente num local onde há mulheres, miragens de mulheres desprovidas de cria. Ela fala, assim como eu. Aí é um momento mais teatral, Certo. porque a peça tem... Dramático. Porque a peça é um texto difícil, sabe? Porque não é um texto teatral com diálogos, não, sabe? É tudo uma... que a gente brincava, vamos tirar todo o Google do texto, vamos trabalhar. E chega nesses momentos, quando chega esses momentos, aí a coisa fica mais lírica, mais teatral mesmo. São os momentos. Ô, Lucélia, e por que as pessoas deveriam assistir a sua peça? O que você... Olha, pelo título você já fica curioso. Ávida. Alguns estados com a mulher mais velha do mundo. O que essa mulher tem a dizer? O que né? ela tem a dizer? Ela tem muito a dizer. Então, eu acho que... E a resistência dessa mulher, que quem não quer pegar um modelo assim de resistência? Então, exatamente. e tem eu, né, gente? Tem eu, claro. Aquela bem modesta, né? Então, eu mas acho tem que ser mesmo. é a direção Gonzaga Pedrosa, o texto do Ed Anderson, são referências também, né, para a peça. Então, e o Ed, ele pegou essa inspiração dessa mulher lá na França e misturou com coisas brasileiras e um pouco... Como é que ele fez fazendo a dramaturgia? Vocês foram trabalhando juntos? Não, ele fez tudinho. Depois que ele fez a primeira parte, eu fiz a leitura, fomos num café fazer a leitura, aí ele cara, o escritor fez os arranjos. Quando fizemos a leitura no Sesc, que no Sesc ali na 9 de julho, né, no Sesc 14 bis, fizemos a leitura lá, ele resolveu tirar uma coisa, colocar outra, foi elaborando. Sim. Então, mesmo depois que começaram os ensaios, tinha alguma mudança. Essa coisa da passagem da Avenida Paulista foi depois que eu falei, escrevi um resuminho, e ele aproveitou então isso, né? Então foi assim, elaborando. Mas depois, aí, quando já estava no processo de ensaio, a coisa, aí pronto, fechou. Entendeu? E esse é o seu primeiro monólogo? Ou você Não, já fez outro? eu fiz um outro, da Adélia Prado. Ah, que lindo. Baseado naquele livro Bagagem, eu fiz Versos na Bagagem. Isso aí já faz muito tempo. Eu fiz no Centro Cultural São Paulo, eu fiz no Sesc Vila Mariana, no Sesc Pinheiros. Tinha o Sesc Pinheiros antigo, o Sesc Pinheiros novo, sim, né? Sim. Então, mas foram 2 monólogos só que eu fiz até hoje. Você gosta? Como é que é a experiência de fazer um monólogo? Olha, o que eu acho difícil no monólogo é ficar sozinha no camarim, não é? Total. Você fica, né? Não tem assim aquela coisa de conversa do colega, merda, Presta tal, o lápis, né? Eu esqueci o rímel. Não, você tá lá, você tá com você. E se você esquece o texto, é você e você, Não, né? se esquece o texto, sou eu, né, gente? Aí não tem quem... Não tem como botar a culpa na colega, né? Não, agora tem um processo... Quando a gente esquece o texto, a culpa é da colega. Não tem isso, mas tem um processo agora que eu vejo a Vera Holtz, por exemplo, tem o ponto... Ela tem o ponto, é verdade. Ela apresenta, quando dá alguma coisa... O Otton Bastos tem a memória, né? Então, eu não fui ver o Otton Bastos, quero ver, né? Também. Diz que estava colossal, né? É. Aliás, vamos fazer propaganda do mas do Otton Bastos, merece. Então, mas a Vera usou uma vez só do ponto, mas ela apresenta isso aqui o ponto, ela já deixou a plateia bem à vontade, então a gente bate palma quando ela fala do ponto. Legal, né? Agora, no meu caso, não teve essa ideia ainda, né? Então, Mas já aconteceu de dar um lapso? nossa, acontece de dar um branco assim, de repente. Mas a mulher tem 140 anos. Então, como ela tem 140 anos, você faz, não sei o quê. É o mínimo que a gente pode esperar de uma pessoa com 140 anos, é que ela esqueça o texto, Na estreia né? mesmo, no primeiro quadro,
foi me dar um branco, eu falei, Mon Dieu de la France, eu falei no texto, não tinha isso. Aí depois a Amanda, você pôs isso aqui? Eu falei, não, foi na hora, porque sabe quando começa a dar, Mon Dieu de la France, aí vem o texto, né? Porque aí você tem que usar, né? Tem que usar. Só não pode ficar, ai meu Deus, gente, esqueci, dá licença. Não, aí a gente não tem mais idade pra isso. Não, não tem mais. Inventa lá um negócio, né? Mon Dieu de la France. Muito bem. Mas é isso, a gente vai, né? Mas é muito raramente assim aconteceu. Aí uma vez eu fazendo monólogo, nossa, esqueci. Eu fui fazer lá na oficina e o primeiro dia eu fiquei tão nervosa de fazer lá. Encostei naquela árvore, esqueci. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí comecei a andar para um lado para o outro. E porque era outro cenário também, né? Era outro cenário, outro tudo. A responsabilidade de fazer Nossa, ali. o que você fez depois? Veio o texto. Eu falava uma palavra, aí eu não lembrava mais nada. Aí encostava, aí eu comecei a andar. Aí falei, gente, o pessoal não vai entender. Eu falei, foda-se. Aí eu peguei uma palavra e fui. Aí foi, embora. A salvação. Aí depois eu fui olhar no texto o que era tipo, pulei 2 frases. Então só que a gente fica com a sensação de que acabou, que parou a peça. A gente fica com a sensação que acabou ali a sensação peça. que a plateia tá lá, que horror. Que horror. Né? Elas nem percebem, não percebe nada. Você, né? Acha que é uma pausa tchecoviana. Né? É um recurso. Total. E a temporada no Sesc Pinheiros, você sentiu que tinha uma procura da plateia, o público, você falou que foi lotada. Sim. Tinha um pessoal com mais idade que assistia ou não necessariamente? Olha, tinha pessoal mais velho, mas tinha muitos jovens. Que bom. Inclusive, eles falavam assim, ela é bem velha mesmo, porque eu não conheço esses autores que ela cita. Nossa. Porque fala muito, sabe? Eu acho que muitos textos, assim, que também falta leitura, talvez, claro. né? Talvez não, sim, né? Porque eles não conheciam. Então, saíram de lá, acho que vou ver isso, né? Sim. Mas tem plateia jovem e tem plateia mais velha. Inclusive, nós fizemos em São José dos Campos, teve um pessoal da faculdade de terceira idade. Eles foram assistir, elas ficaram muito tranquilas e muito felizes. E perguntam, nossa, mas como que você decora? A preocupação como que a gente decora o texto, né? Então, sempre fica muito... Porque é um texto diferente, é um texto mais difícil para decorar. Então, é só aquela coisa da repetição mesmo, dos ensaios, né? Da vivência da gente misturando com a da personagem, né? Que faz a gente se lembrar. E como que você vê o etarismo nas artes? Esse é o grande dilema. O tema, né? Eu já vejo muita atriz chegando, inclusive, não sei se saiu pela rua falando, né? Eu tenho 62 anos, mas estou pronta para fazer coisas, né? Sim. Porque tem, por mais que fale, tem, né? 60, né? Tchauzinho, mas também tem muitos papéis para personagens, né? Para atrizes mais velhas. Né? Eu nunca tive esse pavor de não vou ter trabalho. Você sempre trabalhou? Sempre trabalhei, assim, mas eu sei que limita, né? Mas, por exemplo, eu faço embrulha para viagem. Né? Tenho feito embrulha para viagem. É uma delícia trabalhar com eles. Então, eles fazem personagem, inclusive, virou uma personagem mais velha. Recorrente, que é a mãe, né? Não, tem a mãe, mas tem a dona Nina, que foi trabalhar numa sapataria, não sei acho que chegaram a ver. E tem um vendedor jovem que ganha prêmios, que vende muito bem. E aí, quando ele percebe que o comprador quer comprar um tênis barato, passa para ela. Ele fala assim, a senhora não vende muito, porque a senhora está sempre indo fazer xixi, né? Então pede o freguês. Aí ela vai atender e no fim é o burrão. O burrão encomenda 150 pares por mês. Que maravilha. Aí ela pega... Né? Quem já assistiu, não posso contar. Ela pega e fala para ele, bom, agora eu vou fazer xixi. O próximo freguês é seu. Entendeu? Porque ela... Então mostra que o burrão, né, os quadros dele, esse etarismo, ele está defendendo mesmo. A outra que vai fazer empréstimo, que é explorada, né? Você faz um empréstimo, não pode pagar, pega outro empréstimo em cima de empréstimo. Então, acho que eles têm esse lado também do etarismo, né? Eu acho que também tem uma coisa assim, tem nas artes, né? Mas tem no geral. Na sociedade. Na sociedade, nossa, né? Muito mais até, né? Na sociedade brasileira, então, é demais, né? Sim. Então fica todo mundo atrás de uma juventude que, gente, não tem jeito. A outra opção é pior, né? Você pode morrer antes de ficar velho. Claro. É que eu acho que a nossa sociedade, a forma como a gente se constituiu, né? Tinha esse ideal da aposentadoria. Sim. Então vai chegar uma idade em que eu não preciso mais trabalhar porque eu guardei dinheiro e isso se faliu. Não tem nem mais CLT. Sim. As pessoas ganham por trabalho. Então, assim,
E tem que trabalhar após a aposentadoria. E tem que trabalhar após a aposentadoria, independente de ter conseguido guardar um dinheirinho. Porque senão... Então, eu acho que assim, a gente envelhecendo, a gente tem que se impor de alguma forma, não só nas artes, né? Esse projeto, por exemplo, o impulso de contar a história dessa mulher mais velha, veio de você ou veio do autor ou do diretor ou foi conjunto? Não, isso veio do diretor, que quis fazer uma peça sobre a mulher mais velha do mundo. O impulso dele, aí o impulso do Ed, e eles me impulsionaram, porque na verdade no começo eu não estava nem assim, pandemia e tal, né? Mas esse impulso veio do Gonzaga mesmo. Entendi. E o Ed topou, né? E pôs mãos à obra. Entendeu? E se você não tivesse abraçado isso, você não estaria tanto tempo em cartaz com essa peça. Ele estaria na gaveta, ou ele teria dado para outra atriz, né? Porque também atriz, não falta atrizes muito boas, né? E que poderiam fazer muito bem, né? E você, Neta, você começou a fazer teatro, ser atriz com quantos anos? Mas aí eu sempre fui retardatária. Que eu fiz curso de letras, fiz na USP letras, mas não era bem o que eu queria. Aí quando terminei o curso, fiquei lá dando aula, né? Fiz letras, então dava aula de português, literatura, essas coisas. E aí um dia eu falei, acho que eu vou fazer turismo, porque eu gostava de viajar e tal. Mas li no jornal que a Miriam Muniz estava dando um curso, ela e o Silvio Zipper, curso de teatro e comunicação, ali no Sesc Consolação, Teatro Anchieta. Aí eu falei, o ano que vem eu faço turismo. E fui fazer o curso. E no curso, num exercício, a Miriam Muniz disse assim, sabia que você é atriz? Eu falei, sou. Opa. Ela falou assim, vai fazer teatro? Eu falei, como? Vai fazer escola de arte dramática. Aí eu falei, é assim? Aí fui fazer a escola de arte dramática. Legal. Simples assim. Não simples assim, mas assim, é uma coisa muito louca na minha experiência. Quantos anos você tinha quando você foi para a 29. 29 anos, já tinha terminado faculdade, já estava dando aula e tal. Mas eu sei que é muito interessante isso, porque a Miriam, inclusive, me preparou. Eu fiz Tennessee Williams, a Rosa Tatuada. Que legal. Mas eu achava que o que eu ia fazer era um drama. Eu tinha certeza que era dramático. E eu me achava uma atriz dramática. Aí eu fui apresentar, falaram... na banca com 6 pessoas ali, tudo, né? Na época, o Clóvis Garcia, direção dele, diretor da EAD. Lucélia Machiavelli, já começaram a rir com o nome. Aí eu entrei gritando, cacarejem suas galinhas, cacarejem! Começaram a rir. Eu falei assim, estão rindo de uma coisa dramática, mas eu não vou me deixar vencer, eu vou continuar fazendo. Vou até o fim. Aí eu falava outras coisas e começavam a rir. Eu falei, vou até o fim. Achando que era um horror. O meu drama. Aí eu descobri, depois bateram palma, então eu descobri que eu era uma atriz cômica. Eu não sabia. No primeiro dia, no primeiro teste, eu descobri o lado do humor. Entendeu? Então eu fui aprovada e comecei a fazer. Eram 3 anos, agora são 4. Né? E durante a sua carreira, você fez mais comédia ou não tem uma proporção assim? A primeira coisa que eu fiz na televisão foi Meu Pé de Laranja Lima, que era uma tragédia. Ela chorava todos os capítulos, chorava. E não era nada cômico. Aí depois comecei a fazer muito mais comédia, ou então tragicomédia. E esse lado de humor, aí comecei a fazer muita coisa de humor. Que eu fico bem à vontade, é muito gostoso, né? Porque o humor você com a natureza da pessoa fazendo também, a pessoa rir. Então, e você fez Marvada Carne, você Carne. Trabalhou com Antunes Filho, você teve uma trajetória assim de grandes, né, eu tive acontecimentos. essa boa sorte, né? Fazer Macunaíma com Antunes Filho, nós fomos para Nova York no festival lá latino-americano, fui até lá. Eu fiz também com Kuznets. Kuznets, quando eu entrei na EAD, foi meu diretor. Quer dizer, olha que boa sorte, né? Então, apenas o cara que escreveu, né? O ator e método, né? Simplesmente com vocês, né? Ele tinha um método das cartinhas maravilhoso. Eles chegaram... Não, como eu que é? Eu li o livro. Eu não conheço esse método. Você pegava uma cena, mas você não ia pensar na cena que você ia fazer. Você ia voltar, escrever para um amigo, seu amigo de verdade, o amigo de Lucélia, mas com referências da personagem. Escrever sem parar, mecanicamente. Quando acabava, entrava para fazer o exercício. E fazia. E você escreveu o quê? Então, por exemplo, uma carta. Meu querido, ela era a Estepanida, ela era a personagem era a Estepanida, né?
Então ela escrevia Os Pequenos Burgueses. Ela escrevia Meu Querido Amigo, Estou Aqui, há quanto tempo trabalhando nessa família, e assim, eu sinto que realmente eu sou uma empregada. Começava a fazer referência de tudo que ela tinha vivido. E aí entrava... fluxo de pensamento, Fluxo né? de Sem pensar pensamento, muito, exatamente. só que a partir da gênese do que você vai fazer Sim, da personagem. exatamente, simplificou, é isso mesmo. E quando eu entrava em cena, entrava para falar a cena, improvisar aquela cena, né? Que ela ia, que foi preparado, o autor disse, você vai fazer essa cena, o diretor. Então fazia. Se deu um erro na cena, ele mandava a gente ler a cartinha. Ele descobriu o erro da cartinha. Faça de novo. Aí fazia, entrava, segunda, fiz a primeira vez, segunda, ele falou, pronta a personagem. É porque a compreensão da personagem, Junto com a da emoção. função da personagem na Exato. peça, né? Isso, inconsciente legal. dela, trabalhando. Colocar o inconsciente da personagem para trabalhar. Então, né? nasceu nesse primeiro ensaio com Kuznet, entendeu? Olha que maravilha. Era uma doçura, né? O oposto, né? O Kuznet, aquela doçura, o Antunes Filho, era aquele furor, né? É uma coisa de louco, né? Antunes Filho. E você com essa trajetória, né, assim, tão bonita, né, e longa, né, extensa, tempo de vida, né? Como você vê muita diferença, assim, do mercado de trabalho? Sim. Como é que você vê o mercado de trabalho A gente hoje? estava até comentando, né? Porque antes a peça ficava em cartaz, sabe? Tinha as companhias de teatro, tiravam do bolso muitas vezes para fazer, não dependia muito todos esses editais, né? Tirava do bolso, mas repunha. Sim, conseguia repor. sim, porque tinha aquelas companhias, né? Maria da Costa, Fernanda Montenegro, tinha Paulo Outram, que é um homem de teatro, todos viviam fazendo teatro. E atualmente nós falamos, as cenas são relâmpagos, né? Você fica 3 semanas em cartaz, Nossa, que você falou do não dá nem para Nativo. divulgar. Não, quando começou a divulgar, acabou. Aí você fica esperando um espaço. A vida mesmo aconteceu isso. A gente fez em março do ano passado no Teatro Pinheiros, lá, no Sesc Pinheiros. Depois nós fizemos no Andar, que é um ótimo espaço. Eu fiz lá também. Você fez monólogo. Solo Segundas de segundas. solos, Solo segundas. Eu fiz também, o ano passado. Um espaço delicioso também, né? Elas são ótimas. Sim. E depois entramos nesse edital aí, esperando a resposta do edital de 60 mais da PROAC. Aí veio a resposta, espera para depois tal. E aí a gente está fazendo uma circulação. Nós somos para Indaiatuba, gente maravilhosa, São José dos Campos. Nossa, sabe, o Cláudio Mendel, muito, muito graça, Indaiatuba, Paloma. São heróis do interior que criam esses teatros. Lucélia, nesse quadro, a gente gosta de saber das mandingas. Assim, o que você faz para entrar em cena, normalmente? Assim, o que você tem, assim, que tipo, se eu não fizer isso, vai dar ruim? Bom, inicialmente, depois que contando do Kuznet, todas as peças que eu fazia, eu escrevia as minhas cartinhas. Aí todo mundo fala, Lucélia é a atriz das cartinhas. Ai, que bonito. Escrevia. Então. Ainda tenho essa coisa de escrever na preparação ainda, quando a gente está nos ensaios, se preparando. Então eu escrevo para um amigo querido, né, dando referências de tudo que nós já vivemos e tal. Então eu sempre gosto de fazer, ela faz isso, ela fez aquilo, né? Então eu gosto de fazer essa gênese, até hoje eu gosto de fazer, acho bom. Ter mais intimidade com a personagem, né? E você faz caderninho ou você escreve no próprio texto mesmo? Não escrevo em folhas, são folhas soltas, muitas folhas, assim, eu vou numerando e tal. Guardo. Depois, uma hora, eu faço uma limpa, né? Mas eu guardo. Tem muitas cartas que eu tenho que eu guardei, assim, é um estudo, né, da personagem. Bonito guardar. Imagina um livro, as cartas das personagens de cartas dos personagens. Guarda com avidez. Então, mas inspiradas assim, por Eugênio Kuznet. E faço o aquecimento normal que a gente tem que fazer e também... Que vocal, corporal? Vocal, mais vocal. Tem, assim, a Luciana Hope que me fez a preparação corporal. Como foi a preparação dela? Foi muito boa, gostei, sabe? É um trabalho... Tem que ter um pique, né, para sustentar ali 60 minutos de peça. Sim, no começo da preparação corporal dela,
eu me levantei e já comecei a rir como, sabe, a personagem rindo e tal. Porque o movimento já tinha lido, tinha preparado alguma coisa, então ela faz anda aqui, o andar ali, sabe? Os exercícios muito simples e bem vigorosos, assim, que ela faz, né? Também trabalho de aquecimento vocal, né? A Luciana, eu estava cercada de Luciana Hope no corpo e a Luciana Borg na voz, né? Que é uma graça. Luciana Borg, sobrinha do Renato Borg, né? Uma atriz e tanto, e também deu muita força no trabalho, né? Então, e também eu tenho o meu mantra também, que eu sou budista, eu sempre faço Nam-myoho Renge Kyo, sempre para me aquecer. Certo. Essa energia vital que eu preciso dela. É importante entendeu? saber quem tá vendo, né? É legal saber disso. Sim, né? eu tenho esse mantra que é Nam-myoho Renge Kyo, dá um calor, assim, quando eu faço, e dá uma determinação para você enfrentar as coisas. Então é mais ou menos essa mandiga. E, assim. e o merda, você gosta de fazer um merda no solo? Você tem mais gente pra fazer um merda com você ou você faz um merda sozinho? Não, sozinho eu não tenho, porque tá todo mundo lá, vou começar. Eu ficava lá no Sesc Pinheiros, esperando o sinal, ficava mais ou menos 15 minutos quieta lá, a plateia entrando e eu lá. Ai, que agonia. Não, aí lá eu não me mentalizando algumas coisas, porque não é brincadeira, antes de começar, né? Quando você dá a primeira palavra, mas é antes, que a plateia entrando. É aquele momento que você pergunta assim, meu Deus, por que eu inventei fazer por isso? Que eu inventei? Quem me obriga? Por que eu resolvi fazer teatro? Por que eu estou fazendo esse monólogo? Há anos, né? A gente se pergunta. Não é? Tem sempre isso, mas aqui a plateia lá, então eu tenho a música, né? Tem uma música, tem a trilha, foi da minha filha, Natália Maquiavelli, ela que fez a trilha sonora, com a produção do Rafael, que é uma graça também, e ela canta a primeira música antes de começar. Primeira vez que eu vi, eu chorava, porque não só a música, mas a minha filha está fazendo parte. Que legal. Então, tudo isso também vai dando aquela emoção. O estado, né? Você vai buscando, né? Desesperadamente. Né? Mas tem que buscar, gente. Tem que fazer, tem que dar o recado, que as pessoas saiam daqui, sabe, sensibilizadas, né? Que é a nossa função, né? Fazer teatro não é só pra gente... Oba, que bom, sou atriz. Não, passar. Transformar o outro. Transformar o outro. Transformar, tocar. Isso. Exatamente a palavra. E você tem, assim, quando você está em cartaz ou quando você está para fazer peça, você tem alguma coisa, assim, para sua saúde, para não ficar doente, alguma coisa própolis, não sei, alguma coisa, assim, que muda na sua rotina ou você já é uma pessoa super saudável? Eu tenho aquele hábito normal, não muda nada, assim, eu só tomo cuidado para não entrar ar-condicionado muito forte, porque, sabe, a voz... tipo aqui, ó, mas elas já me avisaram, eu vim na avenida, estou pronta para ir pro Polo Norte, aqui, né? Então, mas assim, a gente toma cuidado de não tomar muita friagem, essas coisas, a voz, né? A Bibi Ferreira, eu sempre falo da Bibi Ferreira, ela andava sempre com uma echarpe, né? E a voz dela aos 94 era uma voz de jovem, né? Ela tomava muito cuidado. Ela era quase o extremo, né? Exatamente. Ela não queria pegar bactérias também, né? Não era e ela conseguiu, né? Porque com 94 anos cantando como ela cantava. Nossa. Impressionante. Viajando com a peça pelo mundo. Uma peça dela que eu vi, ela começava... Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Gente, tem que chamar essa moça aqui para fazer, viu? Ela tem uma voz linda, né? Olha, aproveita e fazer sua campanha aí. Sério, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, talvez seja do outro quadro, mas qual que é a importância que você acha de uma atriz, de um ator, se produzir? Porque assim... tanto tempo assim, a gente não pode ficar esperando o telefone tocar, né? Sim. Como é que é isso? Como é que foi isso na sua vida? Isso aí na minha vida foi um monólogo da Adélia Prado. Eu tive que escrever o roteiro. O Beto Silveira que me dirigiu, com o Ademir Martins, maravilhoso. Eu escrevi esse roteiro, fui buscar, saí atrás de Sesc, sabe? Exatamente. A gente saía buscar tudo. O cenário, o figurino, tudo eu que montei, tudo, sabe? Era bem simples, porque a Adélia Prado é mineira, eu também sou, né? Então, punha frutas, tinha aquelas xícaras de esmalte, né? Aquela malte, né? Sei. Esmalte não, malte. E tudo que falava nos poemas, a toalha de mesa foi feita, inclusive, pelo pai do Ademir Martins, que bordou
ponto de cruz. Que Eu punha bonito. aquela, tem até hoje lá, tem guardado em casa. Tem Era uma tudo peça isso. artesanal, né? Era uma peça, exatamente. Aí eu fui atrás da menina maravilhosa também, que foi atrás de figurino, sabe? Tudo. Tive que ir atrás de tudo. Então, nessa peça, você... Fui alto. Tá, Autoprodução. e as sim. outras, os outros trabalhos que você foi fazendo ao longo da vida foram coisas que as pessoas foram te chamando. Mas Sim, essa foi peça te jamais. trouxe outras coisas, não trouxe? A Como da assim? Adélia? Ah, De outros sim. convites. Ah, sim, a Adélia, não, sempre uma coisa puxa a outra, É. né? Porque viram, né? E aí então você vai mostrando, você tem que mostrar. É. Se você não fizer, não mostrar, É. não vem, Em casa. né? Uma Exato. coisa puxa a outra. Eu É. acho que a gente tem que tentar fazer. Nessa peça aqui, a Ávida, eu tive a boa sorte que o Sesc comprou, né? Então, tinha verba para fazer figurino, tinha verba para fazer cenário, né? Uhum. Mas quando eu fiz a Adélia Prado, eu tinha do meu bolso fazendo as coisas. E deu certo. Não perdi nada com isso, Sim. né? Só ganhou. Só ganhei. Só ganhou. Então, E você conseguiu fazer lá em Minas? não, em Minas, a Adélia Prado nunca conseguiu. Quando ela vinha aqui, eu não estava, ou vice-versa. Eu queria ter feito em Divinópolis. Pra ela, aham. Mas que eu falei com ela, eu fui assistir as conferências que ela fazia, pedia direitos autorais, né? E o amigo dela assistiu, disse, você tem que fazer lá. Mas não fiz. A Adélia Prado estava sempre viajando. Uhum. Então, quando eu estava em exibição aqui em São Paulo, ela estava pelo mundo falando, né? Uma mulher maravilhosa, incrível, Sim. né? E simples. Uma coisa incrível, assim. Mas você fez bastante em São Paulo? Fiz bastante em São Paulo. E também fiz, assim, às vezes, alguma cidade do interior, assim, fazia. Mas mais em São Paulo, né? E é como o Paulo Otranto tem aquele coisa de bolso, né? Que ele tinha aquele monólogo de bolso que ele Guimarães, tirava né? e fazia todos os tempos. Eu tenho lá, mas nunca mais, depois de muito tempo, nunca mais fiz. Aí falaram, por que você não faz de novo a Adélia Prado? Porque é uma coisa... Aproveitando a onda do Aproveitar a monólogo. onda do monólogo, fazer né? um repertório. E é Lucélia, muito mais fácil, Maquiavelli. porque poemas são... Né? Eu sempre gostei muito de poesia. No grupo escolar, a gente fazia poesia, falava muito, sabe? Era muito comum ensinar a gente a fazer poesia. Então, eu sempre gostei desse lado, E né? você veio da letras, né? De letras também, quer dizer, não estava tão distante da carreira, né? Aham. Porque literatura, poesia, teatro, né? A gente tinha que ler tudo, né? E depois que você começou como atriz, que você fez EAD, trabalhou com turnos e tal, você continuou lecionando, não? Porque você contou pra gente lá atrás Não, que depois, você... não, lecionei muito tempo. Tá, Depois, aí, na verdade, eu me aposentei, né? tá. E Você lecionava em paralelo com a atuação? paralelo, eu sempre fazia duas coisas ao mesmo tempo, porque é sobrevivência, né? Então, plano B é importante. Plano B. Que era o Depois plano A que virou B, né? do plano A que virou B. Boa. E eu tinha duas filhas também depois, tinha que manter, então, né? Sim. Era isso, a luta, né? Nas horas vagas, escova os dentes, não é isso? É isso aí, né? Agora estamos entrando no terceiro quadro, que é Venda Seu Peixe. Lucélia, vamos lá. Vamos lá. Gente, então, nós estamos num processo de circulação, já fizemos 2 cidades, como eu falei, agora nós vamos para Rio Claro no dia 2 de maio. O espetáculo lá será às 19h30, então conto com vocês, tá? Sol de Rio Claro, anota na agenda. Anota na agenda. Ávida alguns instantes com a mulher mais velha do mundo. No dia 3 e 4 estaremos aqui em São Paulo, exatamente na Galeria quando a gente Olido. Exatamente, vai. conto com vocês. Na Galeria Olido vai ser no sábado e domingo, sábado às 19h30 e domingo às 17 horas. Depois, no dia 10 de maio, estaremos em Americana, espetáculo único às 20 horas. Então, Americana, estamos chegando aí, tá? Anotem na agenda. Pessoal de São Paulo, 2 Também. apresentações únicas só, hein? Na Galeria Olido, Sala Paissandu. E se você quiser seguir a peça para saber as próximas datas futuras, né? Sim. É o @ É Ávida _ teatro. Ávida _ teatro. Pronto. Sigam ela. Olha a memória dessa pessoa. Meu Deus, Sim, eu faltou não o sei teatro aí. nem... Eu não sei data de nada. Tive ela um sabe soprinho tudo. assim, amigo aqui E agora. o seu pessoal, quer passar? Que pessoal? O seu Instagram. Ah, sim. O Instagram da Lucélia. Eu sou uma pessoa que pouco, ó, gente, me procurem, mas eu sou um horror, assim. Em todo caso é Lucélia Maquiavelli, simplesmente isso. Com tá? 2 L's.
Não, um só. Um L só. Maravilha. O nome oficial é com L só. O nome artístico é com 2 L's. É uma coisa entendi. meio assim, só pra... Porque cartório mineiro, eu escapei de não sei com QU, né? Porque lá é Lucélia Machiavelli, do jeito que eu via, entendeu? Então tem podia gente ser na com família que é QU, com é QU, verdade. né? Então seria Lucélia Machiavelli, seriam 2 Cs e 2 L's, o italiano, não? Aham. Mas ficou um C e um L, mas tudo bem. Tá né? ótimo. Não contando que não falo Machiavelli, Isso! tá ótimo. Né? Machiavelli. Boa! Maravilha! Obrigada. A gente Obrigada tá louca eu, pra gente. assistir Vocês me deixam bem à agora. vontade, são ótimas Que entrevistadoras bom. e ótimas atrizes, gente. Obrigada, Tá? Muito obrigada aí. Lucélia. Obrigada, Luciana. É um prazer enorme. Queremos todas chegar na idade da mulher mais velha do mundo e Sim. com essa memória e com essa capacidade de se comunicar tão bem quanto você. Muito obrigada, é que vocês me deixam bem à vontade. Então, gente, bom. conto com vocês também. Aguardo vocês lá, tá bom? Um beijo. Até a Beijo pra próxima, vocês. gente. Tchau. Um beijo. Tchau.